Crescendo nos arredores silenciosos de Maple Hollow, Dakota Reeves aprendeu cedo que certos lugares simplesmente não deveriam ser tocados. Sua mãe costumava dizer que algumas casas não morrem, apenas esperam. No fim da rua, onde tudo parecia normal, a Casa 47 escondia segredos que ninguém ousava enfrentar. Descubra o que Dakota encontrou. E prepare-se, o silêncio tem um preço. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder o próximo mistério. Com janelas lacradas de dentro e porões que pareciam cavar direto para o inferno, a Casa 47 não recebia visitas há décadas. Mesmo assim, todas as noites, luzes fracas dançavam atrás das cortinas cobertas de poeira. Dakota, agora com 26 anos e recém-chegada da faculdade de criminologia, retornara à cidade pequena para cuidar do pai enfermo e talvez, inconscientemente, confrontar os fantasmas de uma infância repleta de perguntas. O antagonista dessa história, embora ainda invisível, se insinuava em cada canto escuro da cidade. Era o mistério não resolvido de 13 crianças desaparecidas ao longo de 30 anos. Nenhum corpo, nenhuma testemunha, nenhum padrão, além de um detalhe peculiar. Todas foram vistas pela última vez, próximas à Casa 47. Na delegacia local, o velho xerife Harold Byers não tinha respostas. Coisas assim simplesmente param de acontecer, dizia, como se o silêncio pudesse ser uma solução. Mas Dakota não aceitava o vácuo. Ela começou a investigar discretamente, revisitando arquivos, mapas e escutando sussurros da vizinhança. Relatos apagados, memórias partidas. Na primeira noite de sua investigação, algo fora do comum aconteceu. Enquanto observava a casa da calçada oposta, viu a porta da frente se abrir lentamente. Nenhum som, nenhuma alma, só a madeira rangendo contra o vento parado. Quando ela se aproximou, o ar ao redor pareceu se condensar, como se fosse atravessar uma barreira de vidro líquido. Dentro, o tempo parecia congelado. Copos empoeirados ainda sobre a mesa, brinquedos antigos sobre um tapete rasgado e, no fundo, um espelho manchado que refletia uma sala que já não existia. Ela viu uma cadeira de balanço se movendo, embora o chão estivesse absolutamente imóvel. Mas o que mais a perturbou foi um som, não alto, mas agudo, repetido em intervalos quase ritmados. Um sussurro, como uma voz familiar, mas falada de trás para frente. No dia seguinte, Dakota contou o que viu ao seu antigo colega de escola, Eric, agora jornalista investigativo do jornal local. Cético, mas fascinado, ele concordou em ajudá-la a montar um dossiê. Juntos, começaram a mapear desaparecimentos, cruzando dados, e logo encontraram uma linha tênue, mas assustadora. Todos os desaparecidos tinham parentes ou ligações com um antigo grupo ocultista chamado a Vigília de Armitage, supostamente ativo nos anos 60. As coisas se intensificaram quando Eric desapareceu. Dakota o viu pela última vez entrando na Casa 47 para provar que tudo era uma paranoia. Horas depois, o local estava vazio, sem sinais de luta, sem pegadas. Apenas o gravador de Eric, parado ao pé da escada, com uma última gravação. Eu vi ela, a garota, ela está... está no espelho. A polícia ignorou o caso, tratando-o como mais um sumiço voluntário. Mas Dakota sabia. Algo naquela casa queria ser visto e, ao mesmo tempo, esconder algo terrível. Enquanto isso, o antagonista, seja ele humano ou não, continuava agindo, mais ousado. Uma vizinha idosa foi encontrada morta no quintal, os olhos completamente negros, a boca costurada com linha vermelha. As autoridades chamaram de acidente cardíaco com autolesão, mas Dakota sabia que não era coincidência. A cidade, antes adormecida, parecia agora repleta de olhos invisíveis.
Pessoas murmuravam nas ruas, evitavam falar o nome da casa. Crianças brincavam em silêncio, e a própria Dakota começava a sentir que estava sendo seguida. O mistério não era apenas sobre as crianças desaparecidas, era sobre o que aquela casa guardava e por que ainda respirava. Nessa cidade, os anos passavam devagar, mas os segredos se acumulavam rápido. Uma típica comunidade americana de interior, com casas vitorianas desbotadas e uma praça central dominada por uma estátua de guerra que ninguém mais lembrava quem representava. Era um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo e onde ninguém falava demais sobre nada, especialmente sobre a Casa 47. A família Reeves era conhecida na cidade por sua discrição. A mãe de Dakota, falecida quando ela tinha apenas 12 anos, era enfermeira no hospital local. O pai, agora acamado, havia trabalhado como eletricista municipal. Dakota cresceu entre fios desencapados, peças de motor e livros sobre investigações criminais. Sempre foi metódica, silenciosa, observadora, qualidades que a levaram a estudar criminologia na Universidade de Chicago. Seu retorno, porém, não foi motivado apenas pela doença do pai. Desde pequena, carregava uma obsessão silenciosa pelos desaparecimentos. Ela conhecera uma das vítimas, Ashley Monroe, uma garota 2 anos mais velha, que desaparecera em 2006 após sair de bicicleta para a escola. A bicicleta foi encontrada a 2 quadras da Casa 47. Ashley, nunca mais. O parceiro de investigação, Eric Dunn, era alguém com raízes mais rasas na cidade. Filho de pais recém-chegados nos anos 90, Eric sempre teve dificuldade para se encaixar. Tornou-se jornalista mais por rebeldia do que vocação, mas descobriu uma paixão real por expor verdades enterradas. Seu desaparecimento abalou Dakota mais do que ela estava disposta a admitir. Ele havia se tornado um aliado raro, e agora mais uma ausência inexplicada. Enquanto revisava os arquivos públicos do condado, Dakota encontrou algo que ninguém parecia ter ligado antes. Todos os desaparecimentos ocorriam em um raio de 3 quilômetros da Casa 47, mas o verdadeiro padrão estava nos registros escolares. Todos os desaparecidos frequentaram em algum momento a mesma escola primária e todos tiveram aulas com uma única pessoa em comum: o professor substituto Leonard M. Harper. Leonard era um nome que havia sumido dos registros oficiais há quase 20 anos. Sem ficha criminal, sem histórico de mudança, sem atestado de óbito, o último endereço conhecido, uma pequena casa afastada no lado leste da cidade, abandonada. Dakota decidiu ir até lá. A residência estava vazia, mas repleta de documentos espalhados, cadernos de anotações, fotos de crianças sorrindo em festas escolares, bilhetes e horários. Um em especial a fez parar. Uma lista com nomes e datas, 12 nomes, os mesmos das crianças desaparecidas. Ao lado de cada nome havia uma anotação enigmática: ajustado, recusado, receptivo. Somente um nome ainda estava sem marca, o de Eric Dunn. Era evidente que Harper, se ainda estivesse vivo, não era apenas um professor. Havia algo mais, um padrão de controle, talvez até de experimentação. Mas com que objetivo? Na biblioteca municipal, Dakota descobriu um artigo antigo sobre um programa federal dos anos 70 chamado Projeto Elo Mental. Um experimento conduzido em escolas públicas de pequenas cidades, focado em condicionamento psicológico. Leonard Harper aparentemente havia participado como assistente de campo antes de se tornar professor. O que Dakota começava a enxergar era algo mais frio, mais planejado, uma rede de manipulação e desaparecimento cuidadosamente escondida sob camadas de burocracia. A Casa 47 talvez não fosse o epicentro místico que todos temiam, mas sim um local de operação, vigilância ou confinamento. Além disso, outra figura começou a emergir na investigação. A diretora da escola na época, Evelyn Braithwaite, aposentada, vivia agora em um asilo próximo. Dakota a visitou,
e após alguns minutos de conversa, percebeu que a mulher sofria de demência moderada. Mas algo que ela disse a marcou. Eles disseram que era para o bem deles, que estavam protegendo a geração futura. Mas as crianças gritavam de noite. A cidade havia acobertado muito mais do que desaparecimentos. Havia conivência, medo e possivelmente uma rede de manipulação psicológica que se estendia por décadas. Dakota sabia que havia cruzado uma linha invisível. O desaparecimento de Eric, a conexão com o professor Leonard Harper e a fala incoerente, mas reveladora, de Evelyn Braithwaite indicavam algo muito mais profundo e perigoso do que uma sequência aleatória de sumiços. Determinada, Dakota se infiltrou nos arquivos confidenciais da prefeitura. Usando a antiga identificação da mãe como ex-funcionária do hospital, ela teve acesso aos prontuários das crianças desaparecidas. As fichas revelavam um padrão até então ignorado. Todas apresentavam um tipo específico de acompanhamento psicológico, iniciado após breves períodos de isolamento escolar, muitas vezes justificados como mudanças comportamentais. Esses relatórios estavam assinados por uma figura recorrente, Dr. William Corrigan, psicólogo vinculado a um instituto de pesquisa federal sediado fora do estado. Uma rápida busca mostrou que o tal instituto havia sido dissolvido em 1993, mas Corrigan continuava atuando, agora como consultor privado de segurança infantil. Dakota conseguiu rastrear seu endereço profissional até uma clínica discreta nos arredores de Denver, Colorado. Antes de seguir qualquer pista fora da cidade, ela resolveu investigar um detalhe esquecido: a planta original da Casa 47. No cartório municipal, ela encontrou os registros de construção datando de 1912, mas o que a surpreendeu foi uma modificação feita nos anos 80, a construção de um porão adicional, com reforço acústico e isolamento térmico. Essa estrutura não constava nos mapas atuais. Era como se tivesse sido apagada intencionalmente. Convencida de que ali estava a chave para entender o desaparecimento de Eric, Dakota voltou à casa durante a madrugada. Desta vez, equipada com uma câmera, lanternas e ferramentas. A entrada para o porão secreto estava oculta sob tábuas apodrecidas no armário do corredor. Uma descida estreita, sem corrimão, que levava a uma estrutura de concreto nu. Lá embaixo, encontrou um corredor estreito com 4 portas metálicas. Dentro de cada uma, havia pequenas celas com restos de colchões velhos, arranhões nas paredes e sensores antigos ainda instalados. No final do corredor, um painel quebrado de monitoramento com fios expostos e um armário trancado. Ela arrombou o armário com um pé de cabra e encontrou pastas com arquivos médicos, gravações em fita e fotografias. Uma das fotos mostrava claramente Eric amarrado a uma cadeira, com sensores presos ao corpo, olhos arregalados. Dakota cambaleou para trás, sem fôlego. No momento em que tentava reunir os documentos e sair do porão, ouviu passos no andar de cima. Alguém estava na casa. Ela apagou a lanterna, se escondeu atrás da escada e esperou. Os passos não desciam. Em vez disso, ouviu o tilintar de chaves e o som metálico de trancas sendo reforçadas. Ficou presa por horas. Quando conseguiu sair por uma pequena abertura lateral no porão, provavelmente usada para ventilação, já era manhã. Voltou para casa exausta, os documentos escondidos sob a blusa, com o coração disparado e a mente em alerta máximo. Agora sabia. Eric não estava apenas desaparecido. Ele fora capturado, possivelmente como parte de um experimento de longo prazo ainda ativo. No mesmo dia, uma carta chegou ao correio de Dakota. Sem remetente, sem selo. Dentro, apenas uma foto. Ela saindo da casa 47 na noite anterior. E uma única palavra escrita à mão no verso: pare. A partir daquele momento, tudo se acelerou. O xerife Byers, que até então se mostrava relutante, procurou Dakota. Em sua sala, ele trancou a porta, fechou as persianas e disse:
Tem gente grande envolvida nisso. Você acha que vai conseguir alguma coisa? Não são fantasmas que você está caçando. São homens que sabem como fazer você desaparecer sem deixar rastro. Dakota não recuou. Decidiu expor o caso para além dos limites da cidade. Enviou cópias dos documentos para jornalistas independentes, ativistas e ex-colegas da faculdade. Mas antes que conseguisse qualquer resposta pública, sua casa foi invadida. Nada foi roubado, mas os documentos originais sumiram. O laptop dela foi deixado sobre a mesa com um arquivo novo aberto. O próximo nome será o seu. Sem provas físicas, sem testemunhas e sem apoio local, Dakota entendeu. Ela não estava enfrentando apenas um assassino em série ou um psicopata. Estava diante de uma rede sistemática, possivelmente com apoio institucional, que usava Maple Hollow como campo de testes há décadas. E agora, ela era o alvo. Dakota sabia que não podia mais agir sozinha. A perda dos documentos originais a colocava em desvantagem, e os arquivos digitais que restavam eram insuficientes para convencer alguém fora de Maple Hollow. Era hora de envolver pessoas que não podiam ser facilmente intimidadas. Ela procurou Naomi Keller, uma ex-colega da faculdade, agora advogada de direitos civis, com experiência em casos contra instituições estatais. Naomi veio imediatamente. Inteligente, destemida e meticulosa, Naomi era exatamente o tipo de pessoa que sabia navegar as engrenagens lentas e traiçoeiras do sistema jurídico. Enquanto Naomi cuidava da proteção legal de Dakota e da disseminação dos arquivos digitais para contatos estratégicos, Dakota se concentrou em entender como a rede ainda operava. Um nome voltou a surgir nos registros financeiros da cidade: Fundação Hollow Children, uma suposta ONG voltada ao suporte de crianças com traumas. Oficialmente dissolvida em 2001, a fundação ainda realizava movimentações bancárias, discretas, mas regulares. Investigando os repasses, Dakota descobriu que a fundação era mantida por doações anônimas e dirigidas por uma empresa de fachada com sede em Arlington, Virgínia, território conhecido por abrigar agências de inteligência. Havia uma conexão entre aquele velho experimento de condicionamento infantil e interesses maiores do que qualquer xerife local ou repórter de cidade pequena poderia imaginar. Enquanto isso, surgia uma subtrama inesperada. Liam Braithwaite, neto da antiga diretora Evelyn, entrou em contato com Dakota. Ele havia encontrado em um armário da avó vários cadernos com anotações codificadas e fotos antigas de crianças, incluindo uma imagem onde Ashley Monroe, a garota desaparecida, aparecia ao lado de um homem que Dakota identificou como Leonard Harper. Liam, no início reticente, decidiu ajudar Dakota ao perceber que a história de sua família estava ligada ao encobrimento dos desaparecimentos. Ele revelou que a avó, nos últimos anos, sofria de crises de culpa, que a levavam a conversar sozinha de noite, chamando por "as crianças que deixamos partir". Com o apoio de Naomi e Liam, Dakota começou a organizar os dados remanescentes em um dossiê público. O objetivo era claro: publicar tudo de forma massiva, simultaneamente, através de veículos independentes. A pressão pública talvez fosse o único recurso para evitar que a história morresse com ela. Mas antes que pudessem agir, Naomi foi vítima de um atentado. Seu carro explodiu na manhã de terça-feira, logo após sair de casa. Sobreviveu com ferimentos, mas ficou internada em estado grave. O recado era claro: parar agora ou enfrentar consequências fatais. A tensão aumentava e uma sensação de tempo se esgotando pairava sobre Dakota. Cada movimento precisava ser calculado. Ela se mudou para um local seguro, cortou o uso de celular e passou a se comunicar com Liam por meio de mensagens criptografadas. Liam, por sua vez, descobriu uma pista crucial ao decifrar parte dos cadernos da avó: o nome de um médico, Dr. Graham North, citado como responsável por fases de seleção e descarte. North ainda estava vivo, atuando em uma clínica psiquiátrica para veteranos em Portland, Oregon.
Essa nova pista trouxe um dilema. Dakota teria que sair de Maple Hollow para seguir a trilha, arriscando-se a deixar o campo onde ainda tinha algum domínio. Mas também sabia que ficar ali era esperar ser apagada. Enquanto preparavam a viagem para Portland, uma última peça se encaixou, a identidade de um dos maiores doadores da fundação Hollow Children, o nome do xerife Harold Byers. A pressão do tempo, o aumento do risco, a hospitalização de Naomi e a revelação de que a própria polícia local fazia parte do sistema marcaram um novo estágio da história. Dakota agora entendia que não lutava apenas contra os responsáveis pelas salas do porão da Casa 47. Lutava contra uma estrutura ainda ativa, que selecionava alvos, apagava rastros e eliminava qualquer um que ousasse confrontá-la. E ela era, agora, o alvo principal. A viagem para Portland foi feita em silêncio. Dakota e Liam viajaram à noite por rotas secundárias, trocando de carro em um estacionamento abandonado nos arredores de Springfield. O medo de serem seguidos era constante e a paranoia se tornava rotina. Ainda assim, Dakota sentia que aquele era o último fio que os ligava à verdade. O Dr. Graham North era um homem nos seus 70 e poucos anos, com aparência cansada e olhos alertas demais para um médico aposentado. Fingindo ser pesquisadora de uma ONG sobre traumas infantis, Dakota conseguiu uma reunião informal. Ela começou com perguntas genéricas, mas bastou citar a Fundação Hollow Children para o semblante de North mudar. "Você não deveria estar aqui, garota." Antes que ela pudesse responder, North se levantou e fechou a porta. Olhou nos olhos de Dakota e disse: "Já acabou. Eles venceram. Todos nós nos calamos porque a verdade destruiria mais do que salvaria. Você acha que expor isso trará justiça? Só vai provocar outro silêncio, mais profundo." Mas então ele hesitou. Apontou para um armário trancado e, após breves segundos, cedeu. Tirou de lá uma pequena caixa de metal. Dentro estavam fitas antigas, um pendrive e um envelope com o logotipo do governo federal, carimbado com a palavra "confidencial". "Você quer provas? Está tudo aqui. Mas saiba, o que você descobrir pode acabar com você." De volta ao hotel, Dakota e Liam passaram a noite analisando o conteúdo. As gravações mostravam sessões clínicas com crianças em salas sem janelas, sendo submetidas a testes de estímulo-resposta. Vozes adultas davam comandos, reforços negativos eram aplicados. Algumas crianças choravam, outras, já sem expressão, obedeciam automaticamente. Entre elas estava Eric Dunn, com cerca de 8 anos, sob o nome Sujeito 12C. Dakota ficou sem palavras. Eric já havia estado sob o controle daquele sistema. Possivelmente, ele fora ativado ou reaproveitado após seu retorno a Maple Hollow. O pendrive continha relatórios que listavam nomes de agentes de supervisão, cidades de teste e metas de condicionamento emocional. E mais, mostrava que a Fundação havia reativado parte do experimento em 2018, focando em adultos que, na infância, haviam demonstrado resistência ao condicionamento. Dakota estava na lista. Com essa revelação, a história mudava de eixo. Não era apenas sobre desaparecimentos, era sobre controle social em escala piloto. Maple Hollow não fora vítima de um psicopata oculto ou de crimes isolados. Fora um experimento. Na manhã seguinte, Liam recebeu um SMS de um número desconhecido. "Ela tem 24 horas. Dakota sabia. Não se tratava apenas de um aviso. Era uma sentença. Tentar publicar o conteúdo agora seria assinar a própria execução. Mas havia uma saída. O nome de um contato registrado no dossiê digital. Um ex-funcionário de alto escalão que havia pedido asilo político no Canadá anos antes. Joseph Leland, ex-analista de segurança da Fundação. Dakota fez contato com um jornalista investigativo de Nova York, de confiança de Naomi,
O plano era enviar todo o material a Leland, que poderia autenticar os documentos e publicá-los por meio de veículos internacionais, fora do alcance do cerco local. Enquanto aguardavam a resposta, Dakota soube que seu pai havia morrido durante a noite. Um infarto fulminante, oficialmente, mas ela sabia que não havia coincidência. O que começou como um mistério infantil havia se transformado numa corrida desesperada por verdade, sobrevivência e justiça. E agora, o tempo acabava. O luto pelo pai atingiu Dakota como uma onda silenciosa, mas ela não teve tempo para se afogar. Naquela mesma manhã, Joseph Leland respondeu ao contato. Pediu um encontro presencial em Buffalo, Nova York, dali a 2 dias. Ele exigia a presença de Dakota, afirmando que a autenticação só teria peso se feita frente a frente. Era arriscado, mas necessário. Ela e Liam partiram imediatamente. O caminho foi tenso. Em cada parada, cada farol, havia o receio de uma emboscada. E havia outro risco crescente. Dakota notava comportamentos estranhos em Liam. Ele ficava em silêncio por longos períodos, parecia ausente, e uma vez, à noite, ela o flagrou vasculhando seus arquivos offline. "Você está bem?" ela perguntou. Ele hesitou. "Acho que estou sentindo coisas, como se estivesse lembrando de algo que nunca vivi." Dakota não respondeu. Apenas fixou os olhos nele por alguns segundos e ali compreendeu algo terrível. Liam também estava na lista. No dia seguinte, ela alterou os códigos de acesso aos arquivos, sem que ele percebesse. Liam era instável demais, e se ele tivesse sido exposto aos mesmos condicionamentos de Eric, talvez sem saber, ele poderia ser uma bomba relógio prestes a explodir. Chegaram em Buffalo sob uma tempestade. Leland os esperava em uma casa modesta no subúrbio. Cabelos brancos, olhar cansado, mas firme. Ele examinou os arquivos, cruzou com seus próprios documentos e concluiu: "Isso é tudo o que precisamos. Eu vou entregar para 2 jornalistas canadenses e um europeu. Em menos de uma semana isso vai estourar, eles não vão conseguir abafar." Dakota, aliviada, respirou pela primeira vez em dias. Mas naquela noite, Liam desapareceu. Seu celular foi encontrado na cozinha. A porta dos fundos estava trancada por dentro, nenhuma janela quebrada, nada forçado. Ela e Leland acionaram contatos. Nada. Então, um e-mail chegou. Assunto: fim do jogo. Mensagem: você confiou em alguém que já era nosso. Anexo: um vídeo de Dakota dormindo gravado da cabeceira da cama. O mundo desabou. Dakota entendeu. Liam havia sido ativado, assim como Eric. Talvez desde o início, ele tivesse sido programado para entrar em sua vida no momento certo, ganhar sua confiança, extrair informações e desaparecer. Era o ciclo perfeito. O sistema não precisava matar, bastava manipular. Ela chorou. Pela primeira vez desde o início, mas não desistiu. 2 dias depois, as matérias começaram a circular. Os arquivos, verificados e cruzados com fontes externas, se espalharam pela internet. Organizações de direitos humanos intervieram. Manchetes estouraram. Projeto de condicionamento infantil, testado em cidades americanas. Desaparecimentos em série relacionados a experimentos psicológicos federais. O governo negou. Os nomes de Corrigan, Harper North e outros apareceram em listas de suspeitos, mas poucos foram encontrados. O xerife Byers renunciou. Evelyn Braithwaite morreu em seu quarto dias depois, de parada respiratória, oficialmente. Eric nunca foi encontrado, e então veio o contra-ataque. Dakota foi sequestrada em plena luz do dia, em uma rua de Boston. Um carro a abordou. 2 homens a colocaram no porta-malas. Acordou em uma sala escura, com uma única câmera no canto e uma voz metálica dizendo: "Você espalhou a mentira, mas nós vamos reescrever a verdade." Durante 3 dias, ela foi interrogada. Mas não por violência física, por manipulação,
Sons, luzes, vozes familiares tentaram desorientá-la, apagar sua percepção da realidade. Ela resistiu, com ódio, com memória, com convicção. Na madrugada do quarto dia, um grupo de jornalistas conseguiu localizá-la por meio de rastreios de rede e sinais criptografados que ela havia configurado previamente. A polícia de Nova York, pressionada pela opinião pública, interveio. Dakota foi libertada, ferida, desidratada, mas viva. Ao sair do hospital, ela viu os rostos das famílias que jamais tiveram respostas. Ganhou abraços, mas nenhum deles era de Eric, nenhum deles era de Liam, nem de Ashley Monroe. O tempo passou. 3 meses depois, o relatório final das investigações públicas foi publicado. Havia provas, havia indícios, havia nomes, mas não havia culpados presos. A estrutura havia sido desmantelada em silêncio, arquivos queimados, contas encerradas, identidades trocadas. A verdade, embora revelada, não trouxe justiça, trouxe apenas ruínas. Dakota passou a viver sob proteção, mudou de nome, de cidade, de vida, mas nunca conseguiu dormir mais do que 2 horas seguidas. Cada barulho, cada sombra, cada notificação no celular a fazia se encolher. Ela escreveu um livro, não como denúncia, mas como memória. Chamava-se O Sussurro da Última Casa. A capa simples, a dedicatória direta, para quem nunca voltou. Na última página, uma carta. Se você leu até aqui, saiba, a verdade não salva. Ela apenas impede que nos afoguemos na mentira. Eu não sei onde Eric está, nem Liam, nem Ashley, mas eu continuo, porque eles não podem mais. Anos depois, uma nova fundação surgiu em outra cidade com outro nome. O site era limpo, moderno, com crianças sorridentes. Um nome na equipe chamou atenção. Consultor de Segurança, Leonard H. A página foi tirada do ar 3 dias depois. Ninguém soube quem a denunciou. Mas Dakota sabia. Ela ainda escuta, às vezes, um sussurro antes de dormir. Não da casa, de dentro de si. Se essa história mexeu com você, compartilhe. O silêncio protege sistemas. A exposição os destrói. Fale sobre o que é enterrado, sobre o que é apagado. Nem toda verdade trará justiça, mas cada verdade contada impede que a mentira viva tranquila. E, acima de tudo, nunca ignore os sinais. Uma casa abandonada, um nome esquecido, uma ausência persistente. Às vezes, o maior dos crimes é aquele que ninguém ousa investigar.